Olá, apresento-lhes com grande alegria e satisfação meu primeiro livro, cujo título é Matemática Financeira Aplicada e Princípios de Análise de Investimentos, editora CRV. Agradeço publicamente ao meu querido e competentíssimo professor de Finanças na URGS, Gilberto de Oliveira Klöckner, por ter escrito o prefácio e de ter me influenciado fortemente a desenvolver interesse pela área de finanças. Eis aqui um resultado concreto dessa influência. Bem, o que oferece o livro? A obra tem ao todo 11 capítulos. Apresenta texto redigido com muito cuidado e demonstrações detalhadas dos cálculos juntamente com diagramas de fluxo de caixa. Utilizo fortemente a calculadora HP2C com quadros detalhados sobre teclas e funções, o que aparece no visor e o significado respectivo. Cada capítulo apresenta ao final exercícios de fixação que frequentemente apresentam algum componente desafiador e logo depois as respostas e encaminhamentos para a resolução. O primeiro capítulo começa com conceitos básicos de matemática financeira. Em seguida apresenta os juros e a capitalização simples, contemplando as modalidades de juros exatos, comerciais e bancários. Um aspecto que talvez diferencie o livro é apresentar como calcular multa e juros de tributos federais pagos em atraso e encargos financeiros pelo uso do limite do cheque especial. O capítulo 2 trata de juros e capitalização composta, cobrindo temas como valor futuro e valor presente, equivalência financeira, taxas de juros equivalentes, nominais e efetivas, taxas de juros médias, capitalização contínua e taxa interna de retorno, a TIR. Em relação à TIR, apresentamos a fórmula Evans-Miranda para estimar a taxa interna de retorno sem necessidade de calculadora ou Excel. Mostramos um exemplo de um fundo de investimento do ponto de vista da instituição financeira gestora e como estimar a taxa de retorno periódica gerada por esse fundo a partir das entradas e saídas de caixa referentes a aplicações e resgates por parte dos cotistas. Tratamos também de aspectos de precificação à vista e a prazo de mercadorias, considerando o custo de oportunidade dado pela taxa de juros e o risco de crédito assumido pelo vendedor. O tema do terceiro capítulo é descontos, ou seja, a operação financeira de financiamento mediante a antecipação de recebíveis, como cheques e duplicatas. O capítulo cobre descontos simples e composto, racional ou por dentro e bancário ou por fora. Introduzimos impostos e taxas administrativas cobradas pelas instituições financeiras, a fim de dar um tratamento mais realista ao texto e às aplicações. O capítulo seguinte apresenta a inflação e seu efeito na perda de poder aquisitivo do dinheiro e também nas taxas de juros, gerando com isso a distinção entre taxas de juros nominais e reais. Novamente apresentamos o tema dos preços e como eles sofrem os efeitos da inflação do ponto de vista do vendedor. Também neste capítulo mostramos um exemplo simples sobre o que são índices de preços e como se estima a inflação a partir deles. O capítulo 5 trata de avaliação de séries de fluxos de caixa, como perpetuidades e perpetuidades crescentes, anuidades ordinárias, anuidades antecipadas e anuidades crescentes, e também séries não periódicas e ou não constantes. Apresenta diversos exemplos ligados à realidade e mostra-se o horizonte de longo prazo para algumas decisões financeiras, como, por exemplo, o planejamento dos estudos de uma pessoa cujos pais iniciam logo após o seu nascimento. Desejam acumular dinheiro para pagar os estudos e, para isso, começam já no momento em que a criança nasce. Outros exemplos incluem operações de empréstimos e financiamentos, com parcelamento normal e com antecipações ou adiamentos de pagamento de prestações. O capítulo 6 faz uma extensão e inclui novas aplicações dos conceitos e medidas explicitados no capítulo 5. Por exemplo, mostra empréstimos e financiamentos com tributação e cobrança de taxas administrativas por parte das instituições financeiras, tanto aqueles contratados para pagamento em quantia única, quanto parcelados ou renegociados. Qual o efeito desses encargos sobre o custo financeiro efetivo incorrido pelo devedor? Também há a precificação de mercadorias ou produtos à vista e a prazo, no último caso para recebimento em parcelas. Em seguida, a avaliação de ações de rendimento,
que pagam generosos dividendos, e ações de crescimento, das quais os investidores esperam obter futuros ganhos de capital. Apresentamos diversos exemplos e chamamos a atenção para nuances da avaliação e a importância de algumas premissas. Há também a avaliação de títulos de dívida, como as obrigações de 10 anos emitidas pelo Tesouro dos Estados Unidos. Neste tema, usamos funções bem específicas da calculadora HP12C, como aquela que estima a Yield to Maturity, a YTM, de um título cotado nos mercados financeiros. Concluímos o capítulo com noções sobre o risco da taxa de juros, duration e volatilidade aplicada ao tema da avaliação das obrigações. O capítulo 7 apresenta os princípios fundamentais para a análise de investimentos de longo prazo, especialmente nas empresas, como a aquisição de máquinas, equipamentos e intangíveis. Tratamos de noções básicas sobre a estimativa da taxa de desconto para uso na avaliação de um projeto de investimento, frequentemente referida como taxa mínima de atratividade. Também examinamos como estimar os fluxos de caixa de um investimento e especialmente os critérios de decisão, como valor presente líquido, taxa interna de retorno, VPL modificado, TIR modificado, valor presente líquido anual equivalente e custo anual equivalente, intersecção de Fisher, payback. Insistimos muito na superioridade do VPL, valor presente líquido, pois é uma medida muito útil e que reflete a riqueza líquida adicionada por um investimento ao seu proprietário, expandindo suas possibilidades de consumo e também porque atende ao princípio da aditividade de valor. Acrescentamos a uma avaliação de investimentos o enfoque do fluxo de caixa próprio com o uso do custo de capital próprio em suplemento ao uso do fluxo de caixa livre e o custo médio ponderado de capital. O capítulo 8 versa sobre sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos ou sobre como se faz o parcelamento de dívidas. São apresentadas planilhas com detalhamento da formação das prestações, com sistemas de amortização constante, sistema de prestação constante, sistema de amortização misto e o sistema de amortização americano. Também neste ponto mostra-se o efeito dos encargos decorrentes de existirem impostos e taxas cobradas pelas instituições financeiras. O capítulo 9 tem como objetivo mostrar elementos para uma mais eficiente utilização da calculadora HP12C e o capítulo 10 faz uma revisão de matemática básica, cujos temas incluem percentuais, expoentes, radicais e logaritmos. O capítulo 11 exibe a relação das fórmulas apresentadas no texto e, por último, vem as referências e o índice remissivo. Em resumo, um livro que pretende contribuir fortemente com o aprendizado dos leitores. Foi concebido com base na experiência docente e na observação dos estudantes. Apela mais para a intuição e a real compreensão dos problemas e situações do que o mero emprego de fórmulas. Desenvolve demonstrações bem detalhadas dos cálculos, juntamente com diagramas de fluxo de caixa e orientações sobre o uso da calculadora HP12C. Esperamos que seja uma obra útil para os leitores em geral, especialmente para estudantes e pessoas com formação em administração, ciências contábeis, ciência da computação, economia, engenharias e demais áreas e cursos. Empresários, profissionais do mercado financeiro e pessoas interessadas em seleções públicas, como concursos públicos, seleção de trainees e o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade também formam o público-alvo do livro. Muito obrigado e uma excelente leitura.